Capítulo 5 das férias, licenças e aposentadoria. Artigo 55. Os ministros do Superior Tribunal Militar gozam de férias coletivas de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho. Parágrafo único. Se a necessidade do serviço judiciário lhes exigir a contínua presença no tribunal, o presidente e vice-presidente gozarão 30 dias consecutivos de férias individuais por semestre. Artigo 56. Os magistrados de primeira instância da Justiça Militar gozam férias individuais de 60 dias, concedidas segundo a conveniência do serviço. Parágrafo único. As férias de que trata este artigo não podem fracionar-se por períodos inferiores a 30 dias, podendo acumular-se somente por necessidade do serviço e pelo máximo de 2 meses. Artigo 57. Os magistrados gozam licenças na forma do Estatuto da Magistratura. Artigo 58. A aposentadoria dos magistrados da Justiça Militar e a pensão de seus dependentes observará o disposto no artigo 40 da Constituição. Artigo 59. A verificação de invalidez para o fim de aposentadoria far-se-á na forma da lei e do regimento interno do Superior Tribunal Militar. Parágrafo único. O magistrado que por 2 anos consecutivos afastar-se ao todo por 6 meses ou mais para tratamento de saúde deve submeter-se ao requerer nova licença para igual fim dentro de 2 anos, a exame para verificação de invalidez. Capítulo 6 das incompatibilidade. Artigo 61. Não podem servir conjuntamente aos magistrados membros do Ministério Público e advogados que sejam entre si cônjuges, parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta, bem como em linha colateral, até o 3º grau, e os que tenham vínculo de adoção. Parágrafo 1º. A incompatibilidade a que se refere este artigo se resolve. Inciso 1. Antes da posse, contra o último nomeado ou contra o menos idoso, se as nomeações forem da mesma data. Inciso 2. Depois da posse, contra quem lhe deu causa e contra o mais moderno, se a incompatibilidade for imputada a ambos. Parágrafo 2º. Se a incompatibilidade se der com advogado, este deverá ser substituído. Capítulo 7 das substituições. Artigo 62. Os magistrados da Justiça Militar são substituídos. Inciso 1. O presidente do Superior Tribunal Militar, pelo vice-presidente e este pelo ministro civil mais antigo. Inciso 2. Os ministros militares, mediante convocação pelo presidente do tribunal, por oficiais da Marinha, Exército ou Aeronáutica, do mais alto posto, sorteados dentre os constantes da lista enviada pelos ministros das respectivas pastas. Inciso 3. Os ministros civis, pelo juiz corregedor auxiliar, e, na falta deste, por convocação do presidente do tribunal, após sorteio público, ao qual concorrerão os 5 juízes federais da Justiça Militar mais antigos. Inciso 4. Os juízes federais da Justiça Militar pelos juízes federais substitutos da Justiça Militar, do juízo ou, na falta destes, mediante convocação do presidente do tribunal, dentre juízes federais substitutos da Justiça Militar, observado, quando for o caso, o disposto no artigo 64 desta lei. Inciso 5. O ministro corregedor pelo juiz corregedor auxiliar. Parágrafo único. A convocação prevista nos incisos 2 e 3 deste artigo só se fará para completar o quórum de julgamento. Artigo 63. Em caso de afastamento de ministro ou de vaga, por prazo superior a 30 dias,
poderá ser convocado o substituto, por decisão da maioria absoluta dos membros do Superior Tribunal Militar. Parágrafo 1º. O substituto de ministro militar será escolhido na forma do inciso 2 do artigo anterior. Parágrafo 2º. O substituto de ministro civil será escolhido na forma do inciso 3 do artigo anterior. Parágrafo 3º. Em caso de afastamento por período superior a 30 dias, os efeitos em poder do magistrado afastado e aqueles em que tenha proferido relatório, como os que haja colocado em mesa para julgamento, são redistribuídos aos demais membros do tribunal mediante oportuna compensação. Os feitos em que seja revisor passam ao substituto, na forma do regimento interno. Parágrafo 4º. O julgamento que tiver sido iniciado prosseguirá, computando-se os votos já proferidos, ainda que o magistrado afastado seja o relator. Parágrafo 5º. Quando o afastamento for por período igual ou superior a 3 dias, são redistribuídos, mediante oportuna compensação, os habeas corpus, os mandados de segurança e os feitos que, consoante fundada alegação do interessado, reclame solução urgente. Parágrafo 6º. Em caso de vaga, ressalvados os processos a que se refere o parágrafo anterior, os demais serão atribuídos ao nomeado para preenchê-la. Parágrafo 7º. Não concorrerão ao sorteio de que trata o inciso 3 do artigo anterior os magistrados punidos com as penas de advertência, censura, remoção compulsória e disponibilidade. Artigo 64. Nas circunscrições judiciárias com mais de uma auditoria na mesma sede, a substituição de juiz federal da Justiça Militar, quando não houver substituto disponível na auditoria, é feita por magistrado em exercício na mesma sede. Parágrafo único. A substituição de que trata este artigo ocorrerá nos casos de licença, falta e impedimento do substituído, sem prejuízo das funções do substituto. Artigo 65. A substituição, nos casos de ausência ou impedimento eventual, não autoriza a concessão de qualquer vantagem, salvo diárias e transporte, se for o caso. Artigo 66. O magistrado convocado para substituir ministro civil perceberá a diferença de vencimentos correspondente durante o período da convocação, inclusive diárias e transporte, se for o caso. Título 6. Do Ministério Público da União junto à Justiça Militar. Capítulo único. Do Ministério Público. Artigo 67. O Ministério Público também representantes junto à Justiça Militar. Artigo 68. Os membros do Ministério Público desempenham junto à Justiça Militar atribuições previstas no Código de Processo Penal Militar e leis especiais. Título 7. Da Defensoria Pública da União junto à Justiça Militar. Capítulo único. Da Defensoria Pública. Artigo 69. A Defensoria Pública da União mantém representantes junto à Justiça Militar. Artigo 70. Os membros da Defensoria Pública junto à Justiça Militar desempenham as atribuições previstas no Código de Processo Militar e leis especiais. Parte 2. Dos Serviços Auxiliares. Título 1. Das Disposições Gerais. Artigo 71. Os serviços auxiliares da Justiça Militar são executados, inciso 1, pela Secretaria do Superior Tribunal Militar. Inciso 2. Pelas Secretarias das Auditorias. Artigo 72. Aos funcionários da Justiça Militar aplica-se o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, observadas as disposições desta lei.
Artigo 74. O provimento dos cargos em comissão, classificados nos 3 primeiros níveis, é feito dentre os ocupantes de cargos de nível superior do respectivo quadro, que atendam aos seguintes requisitos: alínea A, qualificação específica para a área relativa ao quadro em comissão, mediante graduação em curso de nível superior. Alínea B, experiência para o respectivo exercício, de acordo com as normas regulamentares expedidas pelo Tribunal. Parágrafo 1º. O provimento dos cargos em comissão, vinculados a gabinete de ministro, é feito por indicação da respectiva autoridade, dentre pessoas com formação de nível superior. Parágrafo 2º. O provimento dos cargos em comissão, classificados nos demais níveis, observado o limite de 50%, somente pode recair em funcionário da Justiça Militar, que atenda aos requisitos estabelecidos na parte final do caput deste artigo e nas suas alíneas A e B. Título 2 da competência. Artigo 75. A competência dos órgãos da Secretaria do Superior Tribunal Militar será definida em ato próprio baixado pelo Tribunal. Artigo 76. As secretarias das auditorias incumbe a realização dos serviços de apoio aos respectivos juízes, nos termos das leis processuais, dos atos e provimentos do Superior Tribunal Militar e da Corregedoria da Justiça Militar, e das portarias e despachos dos juízes federais da Justiça Militar, aos quais estejam diretamente subordinadas.